Hoje é a palavra da primeira metade do Salmo 31. O texto de hoje fala sobre a oração do futuro Messias Jesus na cruz, e mais uma vez fala sobre a oração do futuro Messias Jesus na cruz, e também fala sobre o sofrimento da cruz e a morte desse Messias Jesus. Então, como está falando? Hoje queremos aprender sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje fala sobre a oração do futuro Messias Jesus na cruz. No texto de hoje, Salmos 31, 1-4, diz: Em ti, Senhor, me refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa, sê para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza de salvação. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da rede que me armaram ciladas, pois tu és o meu refúgio, está dizendo. Em ti, Senhor, me refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. Aqui, a existência chamada teu na primeira pessoa refere-se ao Messias Jesus que virá a esta terra no futuro. Ou seja, é expresso como se o próprio Messias Jesus já tivesse vindo a esta terra em um corpo de carne e estivesse pendurado na cruz fazendo uma súplica. Não, Davi, como se ele mesmo fosse esse Messias Jesus, proclama sobre o sofrimento do Messias Jesus através da forma de oração. Ou seja, quando o Messias Jesus vier a esta terra, ele morrerá derramando o seu sangue na cruz. Então, o Messias Jesus suplicará na cruz da seguinte forma. Aqui, me refúgio em ti, sugere a situação de sofrimento do Messias Jesus na cruz. Então, naquele momento, o Messias Jesus se refugiará em Deus. Isso sugere que o Messias Jesus não foi pendurado na cruz porque tinha algum pecado, mas porque havia alguma intenção, propósito ou plano para que fosse assim. Além disso, isso não significa que haja qualquer ruptura de relacionamento ou brecha entre o Messias Jesus e Deus, mas sim adiciona intimidade e confiança. Também, aqui ser humilhado refere-se a Deus fingir que não conhece o Messias Jesus, ignorá-lo e não responder à sua súplica. Claro, a aparência daquele momento será como se Deus estivesse fingindo que não conhece o Messias Jesus pendurado na cruz, ignorando e não respondendo à sua súplica. No entanto, Deus não deixará o Messias Jesus ser humilhado para sempre. Também, aqui tua justiça pode referir-se aos atributos de Deus transbordantes de misericórdia, compaixão e amor. No entanto, isso é a justiça de Deus, sugerindo a intenção e o propósito de Deus ao enviar o Messias Jesus a esta terra e deixá-lo morrer derramando seu sangue na cruz. Ou seja, a intenção e o propósito de Deus ao deixar o Messias Jesus morrer derramando seu sangue na cruz é para remover todos os pecados de quem crer nisso e chamá-los de justos gratuitamente. Portanto, mesmo para este fim, ele pede para salvar o próprio Messias Jesus daquela morte na cruz. O que acham? No entanto, no sentido de que a oração do Messias Jesus é certamente realizada e cumprida, também pode ser chamada de proclamação profética. Ou seja, no futuro, o próprio Messias Jesus morrerá derramando seu sangue naquela cruz. No entanto, Deus não deixará o próprio Messias Jesus ser humilhado para sempre e, mesmo pela justiça de Deus, certamente o salvará. Não é verdade? Se Deus não fizesse o próprio Messias Jesus viver novamente daquela morte na cruz, o ministério do Messias Jesus para essa justiça de Deus terminaria em fracasso. Portanto, Deus certamente fará o próprio Messias Jesus viver novamente daquela morte na cruz. Inclina os teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa, sê para mim uma rocha de refúgio, uma fortaleza de salvação. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Agora, todos os verbos desta frase são usados no imperativo, enfatizando a súplica fervorosa do Messias Jesus. No entanto, no sentido de que a súplica do Messias Jesus é certamente realizada e cumprida, isso enfatiza que certamente será assim no futuro. Ou seja, Deus inclinará os ouvidos para ouvir a súplica do Messias Jesus e o livrará depressa. Não, Deus será uma rocha firme e uma fortaleza de salvação. Aqui, rocha firme simboliza a eternidade, imutabilidade e fidelidade de Deus. Ou seja, pode-se ver que Deus Pai fez uma aliança de redenção com o Messias Jesus antes da eternidade, que era que se o Messias Jesus viesse a esta terra em um corpo de carne e morresse derramando seu sangue na cruz, Deus Pai faria o Messias Jesus viver novamente daquela morte na cruz. Em outras palavras, essa aliança de redenção de Deus nunca mudará, como uma rocha firme, e Deus certamente cumprirá essa promessa ao fazer o próprio Messias Jesus viver novamente daquela morte na cruz. Não, Deus o protegerá e o guardará de todos os ataques das forças de Satanás, como uma fortaleza segura. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me e guia-me.
Agora, no início desta frase, é usada a conjunção hebraica que, falando sobre o motivo da forte fé e convicção de que Deus fará o próprio Messias Jesus viver novamente daquela morte na cruz. Ou seja, o motivo é porque Deus é a rocha e a fortaleza do próprio Messias Jesus. O que acham? O Messias Jesus enfatiza mais uma vez que Deus Pai é a sua própria rocha e fortaleza. Em outras palavras, como mencionado anteriormente, aquela aliança de redenção que o próprio Messias Jesus fez com Deus Pai antes da eternidade nunca mudará, como uma rocha, e será certamente realizada e cumprida. Não, Deus certamente o protegerá e o guardará como uma fortaleza. Aqui, teu nome refere-se à eternidade, imutabilidade e fidelidade de Deus, que fez a aliança de redenção antes da eternidade e está cumprindo essa aliança. Também, aqui, guia-me significa conduzir a um lugar com água para descansar, fazer recuperar as energias, e está no imperfeito. Ou seja, aqui está sendo traduzido como se fosse uma súplica guia-me, mas na verdade é melhor traduzir como me conduzirá a um lugar com água para descansar, me fará recuperar as energias. Isso retrata a imagem de um pastor que não apenas protege e guarda o rebanho de leões ou hienas no pasto, mas também o conduz a águas tranquilas para revigorar as energias do rebanho exausto. Ou seja, Deus certamente guiará o próprio Messias Jesus e restaurará suas energias, mesmo pela eternidade, imutabilidade e fidelidade de Deus. Em outras palavras, Deus certamente fará o próprio Messias Jesus viver novamente daquela morte na cruz. Tira-me da rede que me armaram ciladas, pois tu és o meu refúgio. Aqui, rede que armaram ciladas simboliza todas as conspirações, estratagemas e atos malignos que os adversários do Messias Jesus realizam como caçadores para prendê-lo e matá-lo. Claro, aqui refere-se aos adversários que prenderam o Messias Jesus e o mataram pregado na cruz. É expresso como se um caçador tivesse cavado um buraco para pegar um animal e instalado uma rede lá, e o Messias Jesus tivesse caído nela. Também, aqui tira-me na verdade significa extrair, sendo usado no imperfeito com o sentido de extrairá. Portanto, aqui também, em vez de traduzir como tira-me, é muito mais apropriado contextualmente dizer me tirará. Ou seja, Deus tirará o próprio Messias Jesus da rede que os adversários armaram ciladas para prendê-lo e matá-lo. Em outras palavras, Deus certamente fará o próprio Messias Jesus viver novamente daquela morte na cruz. Enquanto isso, fala sobre o motivo da seguinte forma: pois tu és o meu refúgio. Agora, no início desta frase, é usada a conjunção hebraica que, falando sobre o motivo pelo qual o Messias Jesus está tão seguro e confiante. É porque Deus é a minha fortaleza. Em outras palavras, Deus certamente lembrará da aliança de redenção feita antes da eternidade, certamente a cumprirá e certamente a realizará. Não, ao lembrar dessa aliança, Deus certamente fará o próprio Messias Jesus viver novamente daquela morte na cruz. Em segundo lugar, o texto de hoje fala mais uma vez sobre a oração do futuro Messias Jesus na cruz. No texto de hoje, Salmos 31, 5-8, diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio os que se entregam a ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua misericórdia, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso, está dizendo. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aqui, meu espírito refere-se ao próprio Messias Jesus pendurado na cruz, ou seja, a todo o ser de Jesus. Também, aqui tuas mãos simbolizam o poder e a grandeza de Deus. Ou seja, no futuro, quando o Messias Jesus vier a esta terra em um corpo de carne, ele encomendará a sua alma às mãos de Deus enquanto estiver pendurado na cruz. Então, o que aconteceu com esta palavra? Esta palavra foi a que Jesus citou e proclamou pouco antes de morrer derramando seu sangue na cruz. Em Lucas 23h46, diz: Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou e está dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que acham? Podemos confirmar que a palavra do texto de hoje está sendo cumprida exatamente através de Jesus. Ou seja, o próprio Jesus é o Messias e o Cristo que veio a esta terra seguindo a palavra profetizada no Antigo Testamento, isto é, a palavra profetizada neste salmo. Além disso, esta declaração significa que a morte de Jesus na cruz não foi algo que ele sofreu inevitavelmente pelos soldados romanos porque não tinha poder, mas sim um sacrifício voluntário no qual Jesus deu sua própria vida. Ou seja, a expressão encomendo a minha alma aqui indica que a soberania da vida não está nos soldados romanos, mas sim em Deus e nele mesmo.
Em outras palavras, a morte de Jesus na cruz é um evento profetizado na Bíblia, é o plano de Deus e a ação de Deus. Também, ao mesmo tempo, assim como ele proclamou está consumado pouco antes de proclamar esta palavra, isso indica que agora Jesus terminou seu ministério físico para salvar a nós, seres humanos, e está voltando para Deus. De qualquer forma, no futuro, quando o Messias Jesus for crucificado, ele encomendará sua alma às mãos de Deus. Então, o que Deus fará? Senhor, Deus da verdade, tu me remiste. Aqui, verdade indica a fidelidade de Deus. Ou seja, Deus é o ser fiel que fez uma aliança de redenção com o próprio Messias Jesus antes da eternidade e tem trabalhado arduamente para cumpri-la. Também, aqui remiste significa resgatar, salvar, sendo usado no perfeito profético. Ou seja, porque Deus é fiel, certamente salvará o próprio Messias Jesus daquela morte na cruz. Não, Deus certamente fará o próprio Messias Jesus viver novamente daquela morte de acordo com a aliança de redenção feita antes da eternidade. Odeio os que se entregam a ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Aqui, se entregam significa prestar atenção, agir observando. Ou seja, os que se entregam a ídolos vãos, refere-se àqueles que, em vez de prestarem atenção e observarem a Deus, prestam mais atenção e observam ídolos vãos ou o poder do mundo. No entanto, aqui o artigo definido está anexado antes da forma particípio, referindo-se aos adversários que planejam prender e matar o Messias Jesus e confiam mais no poder do mundo. Ou seja, estes são intrinsecamente aqueles que não conhecem a Deus nem podem reconhecer o Messias Jesus, não, são pessoas verdadeiramente amaldiçoadas que se contrastam com o povo de Deus. Então, quem são eles? Eles são os líderes religiosos de Jerusalém e seu bando que, 2000 anos depois, se aliaram ao governador romano Pilatos e crucificaram o Messias Jesus. Em João 11, 47 e 48 também diz: Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram: Se o deixarmos assim, todos crerão nele, então os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar como a nossa nação, está dizendo. Os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar como a nossa nação. Ou seja, pode-se ver que eles não estão prestando atenção e observando a vontade de Deus, que realiza todos os tipos de milagres através de Jesus, mas sim observando e confiando mais no poder romano para proteger sua popularidade e privilégios. Também em João 19 horas e 15 diz: Mas eles gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César, está dizendo. Não temos rei, senão César. Pode-se ver que os chefes dos sacerdotes, que deveriam servir e ter apenas a Deus como seu rei, estão proclamando o imperador romano como seu único rei. Não, pode-se ver que eles estão confiando mais no poder do mundo para proteger sua honra e privilégios. Exatamente isso é a imagem de os que se entregam a ídolos vãos mencionada no texto de hoje. Não, o Messias Jesus odiará tais pessoas e ele mesmo crerá e confiará apenas em Deus. No entanto, aqui todos os verbos são usados no perfeito, representando uma resolução futura. Ou seja, o Messias Jesus certamente julgará e amaldiçoará os que se entregam a ídolos vãos. Então, por que o Messias Jesus está proclamando novamente confiarei no Senhor na cruz? Há 2000 anos, o principal crime pelo qual Jesus foi executado na cruz foi o crime de blasfêmia, de ter insultado a Deus. Em João 5 horas e 18 também diz: Por essa razão, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, está dizendo. Para os judeus daquela época, Deus era um ser sagrado cujo nome mal ousavam chamar. No entanto, quando Jesus apareceu e chamou esse Deus de próprio Pai, alegando ser igual a Deus, eles provavelmente sentiram uma humilhação insuportável. Enquanto isso, eles acusaram Jesus de estar possuído por demônios. Ou seja, alegaram que o fato de Jesus expulsar demônios nada mais era do que um show usando o poder de Belzebu, o chefe dos demônios, para comandar demônios subordinados. Não, que Jesus é alguém que serve a Belzebu. Ou seja, pode-se dizer que a palavra do Messias Jesus no texto de hoje é a resposta a isso. A resposta do Messias Jesus é que não é assim. Não é assim, e o próprio Jesus é alguém que crê e confia no Senhor Deus. Eu me alegrarei e regozijarei na tua misericórdia, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Aqui, tua misericórdia refere-se à morte de Jesus na cruz. Geralmente, nestes salmos, tua misericórdia refere-se ao amor maravilhoso de Deus que dá até mesmo o seu Filho unigênito para salvar o seu povo escolhido antes da eternidade. Isso é o mesmo aqui. A segunda metade que segue aqui também apoia isso.
Ou seja, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma, é uma oração relativa que qualifica a tua misericórdia que aparece antes. Em outras palavras, isso explica o que é a tua misericórdia que aparece antes. Aqui, aflição significa dor, e viste significa ver, olhar. Também aqui, angústia refere-se ao sofrimento da cruz, a dor da cruz do Messias Jesus. Ou seja, aqui tua misericórdia refere-se ao amor de Deus que, apesar de saber bem que no futuro Deus olhará para a dor do Messias Jesus, para aquele sofrimento e dor da cruz, e apesar de saber bem o quão cruel e terrível é essa dor da cruz, dá até mesmo seu Filho unigênito. Em outras palavras, o fato de o Messias Jesus morrer derramando seu sangue pendurado na cruz é por causa deste amor pactual de Deus. Não, o fato de o próprio Messias Jesus morrer derramando seu sangue pendurado na cruz é para salvar o povo de Deus que Deus escolheu antes da eternidade. Ou seja, o Messias Jesus se alegrará e se regozijará neste amor pactual de Deus. Dizendo isso novamente, o Messias Jesus suportará a sua própria morte na cruz alegrando-se e regozijando-se. Então, por que o Messias Jesus está falando desta forma? Em Mateus 27, 39 e 44 diz, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele que está dizendo. Aqui, balançar a cabeça indicava desprezo e zombaria extremos na sociedade judaica da época. Não, naquela época, esta execução na cruz não apenas dava uma dor enorme ao prisioneiro, mas também dava vergonha e aniquilação social. Ou seja, esta execução na cruz era realizada em estado de nudez total, sem sequer um fio de roupa no corpo do prisioneiro. Embora vejamos a imagem de Jesus através de pinturas sacras com aquela parte coberta por um pano enquanto era executado na cruz, na verdade, ele provavelmente a sofreu em nudez total. Portanto, Jesus, que teve que sofrer todos os tipos de acusações, zombarias e risadas em estado de nudez diante de muitas pessoas, deve ter sentido grande vergonha e humilhação. No entanto, vendo o texto de hoje, o Messias Jesus diz que suportará aquela execução na cruz alegrando-se e regozijando-se. Em Hebreus 12:2 também diz: tenhamos os olhos fitos em Jesus, o qual, pelo gozo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, está dizendo. Aqui, desprezar a vergonha, não se importar, não significa que Jesus não sentiu nenhuma vergonha, mas que ele a suportou de bom grado por um propósito maior que superava essa vergonha, ou seja, o gozo da salvação da humanidade. Ou seja, Jesus, paradoxalmente, suportou a vergonha daquela execução na cruz para salvar aqueles que o acusavam, zombavam e desprezavam, e suportou aquela execução na cruz alegrando-se e regozijando-se. Também, qual é o motivo pelo qual o Messias Jesus suporta aquela execução na cruz alegrando-se e regozijando-se? Não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Todos os verbos que aparecem nesta frase são usados no perfeito profético, representando convicção futura. Ou seja, aqui não me entregaste nas mãos do inimigo indica que no futuro Deus não deixará o Messias Jesus conforme a vontade daqueles inimigos. Em outras palavras, as forças de Satanás agirão freneticamente para arruinar e atrapalhar o ministério de salvação do Messias Jesus, mas Deus protegerá e guardará o Messias Jesus para que não seja assim. Então, o que significa aqui firmaste os meus pés em lugar espaçoso? Geralmente na Bíblia, lugar estreito representa sofrimento ou desastre. Aqui refere-se à situação em que os adversários pregaram o Messias Jesus na cruz e o penduraram, acusando-o e zombando dele. Em contraste, lugar espaçoso significa uma terra vasta aberta por todos os lados, representando a situação em que o Messias Jesus escapou dos adversários e obteve liberdade total para se mover como quisesse. Ou seja, se a cruz simboliza aquele lugar estreito onde os pés estão pregados e não podem se mover, a ressurreição pode ser dita como o evento de firmar esses pés em um lugar espaçoso. Em outras palavras, no futuro Deus salvará o Messias Jesus da morte na cruz e o fará viver novamente. Não, ao fazê-lo viver novamente daquela morte, fará com que o Messias Jesus possa continuar aquele ministério de salvação livremente como quiser. Exatamente este é o motivo pelo qual o Messias Jesus suporta aquela execução na cruz alegrando-se e regozijando-se. Finalmente, o texto de hoje fala sobre o sofrimento da cruz e a morte do Messias Jesus. No texto de hoje, Salmos 31, 9 e 10, diz: tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou em angústia, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. A minha vida é gasta de dor, e os meus anos de suspiros, a minha força esgota-se por causa da minha iniquidade, e os meus ossos consomem-se, está dizendo. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou em angústia,
consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. A minha vida é gasta de dor, e os meus anos de suspiros, a minha força esgota-se por causa da minha iniquidade, e os meus ossos consomem-se. Agora, esta palavra fala sobre o sofrimento da cruz do Messias Jesus. Vocês conhecem bem este sofrimento da cruz? Ou seja, disse que se algum criminoso for pregado com pregos nas palmas das mãos e seu corpo for pendurado na cruz, essas palmas se rasgarão devido ao peso do corpo e, então, ele sentirá uma dor imensa. Além disso, disse que todos os nervos do corpo são destruídos, todos os músculos do corpo se retorcem e ocorrem convulsões extremas em todo o corpo. No entanto, disse que o mais doloroso na execução na cruz é a respiração. Ou seja, disse que a pessoa pendurada na cruz tem o diafragma elevado, por isso é fácil inspirar, mas é extremamente difícil expirar. Por esse motivo, para expirar, aquele criminoso deve usar seus pés pregados como suporte para empurrar seu próprio corpo para cima. Então, naquele momento, os pés daquele criminoso voltam a sentir uma dor extrema devido à estimulação dos nervios, mas, no entanto, como aquele criminoso deve expirar novamente, deve usar novamente os pés pregados como suporte para empurrar seu corpo para cima. Esta dor infernal é repetida infinitamente até o momento da morte. Aqui, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, refere-se exatamente a esta situação. Aqui, tristeza, refere-se à dor vinda da estimulação pelos pregos. Ou seja, olhos representa o estado em que a visão fica turva e perde o vigor devido àquela dor, alma representa a dor extrema como se estivesse queimando por dentro, e corpo representa a dor física como se as entranhas estivessem retorcidas e o vigor estivesse todo esgotado. A minha vida é gasta de dor, e os meus anos de suspiros, a minha força esgota-se por causa da minha iniquidade, e os meus ossos consomem-se. Agora, esta palavra fala sobre a morte na cruz do Messias Jesus. Todos os verbos usados nesta frase são usados no perfeito profético, representando convicção futura. Aqui, gasta, enviando passando, significa terminar, encerrar. Ou seja, a vida do próprio Messias Jesus terminará em meio a dor e sofrimento, e a vida nesta terra terminará em lamento e suspiros. Então, que tipo de lamento e suspiros são? Jesus vir a esta terra em um corpo de carne foi para salvar as vidas que não tinham escolha senão morrer eternamente devido ao pecado. No entanto, o mundo não soube disso e, em vez disso, opôs-se e desprezou o Messias Jesus, finalmente, acabou matando o pregado na cruz. É o lamento e o suspiro sobre isso. Também aqui, minha iniquidade refere-se aos pecados do mundo que o Messias Jesus carregou na cruz. Ou seja, pode-se dizer que o Messias Jesus carregou no lugar deles os pecados do nosso povo de Deus que Deus escolheu antes da eternidade e morreu derramando seu sangue pendurado naquela cruz. Ou seja, aqui esgota-se, enfraquecer. Significa cambalear, cair, expressando a imagem do Messias Jesus cambaleando e caindo devido ao peso enquanto carregava os pecados do nosso povo de Deus nos ombros. Também aqui, meus ossos é usado como um plural de majestade, com o sentido de os ossos de glória do Messias Jesus, o que simboliza todo o ser do Messias Jesus que veio a esta terra em um corpo de carne. Exatamente desta forma, todo o ministério físico do Messias Jesus nesta terra será encerrado. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. Deus. Obrigado. Sou grato. Eu te amo. Agradecemos pela graça do Senhor que morreu derramando seu sangue na cruz para nos salvar. Concede-nos a bênção de podermos entrar naquele céu crendo no mérito do sangue de Jesus Cristo. Abençoo e oro em nome de Jesus. Amém.